Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, temos também o WhatsApp 974-012235 e um telefone que fica à sua disposição, é de São Paulo, é 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, doutora Rita Moreno, oftalmologista. Prazer ter aqui. Desculpa corrigir. Rita Por favor, corrija, porque eu corrigi e eu mesmo fiquei com... Desculpa, doutora Rita Moura. Rita Moura. Né? Bom dia. O subconsciente me traiu, doutora Rita. Sem problema. A senhora é oftalmologista. E médica do tráfego, né? Hoje eu estou representando a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. A senhora é diretora da Associação Da Brasileira Associação de Medicina de Tráfego. Medicina de Tráfego, que bom. Também conosco o otorrinolaringologista Dr. Perbois Lacerda Sampaio. Dr. Perbois, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Espero contribuir com alguma coisa aí que ajude as pessoas. Da mesma forma que a doutora Rita Moura, o senhor tem um currículo bastante intenso, professor orientador do curso de pós-graduação em otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Algo mais a acrescentar? Não, acho que esse tipo Velejador, bom, velejador, compositor, poeta, escritor. Mamãe acha que eu sou poeta, claro, né? E o senhor é diretor da Clínica Facial. Isso. Correto? Continua. São Paulo. Aproveitando a doutora Rita Moura, o senhor continua na sua campanha sempre de conseguir fazer que aquelas pessoas que passam com aquele carro naquele volume... Olha, estou tentando muito sensibilizar as autoridades, estou escrevendo, estou falando, estou telefonando, porque é uma calamidade pública cara para o bolso do contribuinte. Cada uma pessoa que perde a audição, ele vai para uma entidade governamental, já estão combalida de gastos e tal, e tem direito a um aparelho que deve estar entre 2 e 6 mil reais, que nós vamos pagar do nosso bolso, do nosso imposto, para botar nesse surdo, que passa no carro no meio da rua ouvindo um som tão alto, compatível com a turbina de avião, 110 decibéis, que lesa já o ouvido. É como se você botasse uma luz, um foco aceso no seu olho e vai queimar a retina e você perde a visão, se você fizer isso. Assim ele faz com o ouvido. O carro que passa na rua me incomoda dentro de casa. Então imagine que ele que está lá dentro do carro tem uma turbina de avião próxima ao ouvido dele. E isso está no Brasil inteiro. Qualquer povoado que você vá hoje, você vê um adolescente, principalmente, que não, adolescente o juízo é pequeno, eu me lembro quando eu era, também tinha pouco juízo. E aí ele liga aquilo alto para impressionar as menininhas e nós vamos ter que pagar esse prejuízo. Perder um cidadão, ele vai ficar surdo. Gostaria que o senhor esclarecesse melhor, né? Porque o imbecil que faz isso, né? É um imbecil, é um otário, né? Que faz isso, que exagera o som no interior do carro. Ele devia ser multado, ele devia se coibir, a autoridade devia frear isso, porque nós vamos pagar um preço alto. Quantas pessoas vão ficar aleijadas da audição? Insuficiente para determinadas funções de trabalho e tudo. Quanto de dinheiro nós vamos pagar? O SUS vai dar a ele o aparelho, que ele tem direito pela lei. Isso, eu acho também demais. que essa questão, né, acho que tira muita atenção da pessoa enquanto ela está dirigindo. Sim, como é que também. a pessoa vai dirigir ouvindo aquele som e se concentrar na via, no pedestre, nas coisas que estão acontecendo? Outro motorista que tinha que se alguém avisar dá uma ele. buzinadinha, a pessoa não Se vai alguém ouvir quisesse nada, avisar né? ele com uma buzinadazinha de algum acidente que ia acontecer, ele não escutou, e aí já viu. A senhora já ouviu referência a esse problema, doutora Rita? Sim, na verdade a gente está sempre pensando em todas as causas possíveis de acidentes, né? Porque hoje em dia o acidente de trânsito mata mais do que qualquer outra patologia. Cerca de 50 mil mortes por ano aqui no Brasil.
Fora os 500 mil sequelados, né? Caros. Que também são muito caros para o bolso Muito caros. do Brasil, do nosso, né? Para o nosso bolso, porque essas pessoas não podem trabalhar direito, elas têm problemas para se reabilitarem, então elas têm que fazer tratamentos médicos. Leito Muitos não hospitalar. voltam para o trabalho por conta das sequelas dos acidentes, né? Então tem um custo financeiro e um custo emocional muito grande. Então Mas isso é uma causa o também. problema que o Dr. Perbois destaca é algo que não vem em pesquisa, que não vem em campanhas. Ninguém faz campanha para baixar o volume do carro Tem dentro. razão. Né? Então, Ele é um surdo potencial. Em Sim, poucos sim. anos, 2, 3 anos, ele tá. Porque eu só ouvi do Dr. Perbois essa insistente campanha dele, pessoal dele, em fazer com que as pessoas preservem a audição dentro dos carros. Agora eu queria saber como isso Mas chega às tem coisa pior, o zumbido. Esse menino vai, esse adolescente, adultos também fazem isso, claro, não é só o adolescente não. Então, ele além de perder a audição, que vai para o hospital, ele tem o zumbido, que esse é pior do que a perda auditiva, porque ele acompanha ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele vai ter um apito dentro da cabeça, traduzindo em linguagem mais simples, que ele está ouvindo esse apito eternamente, 24 horas por dia. Tem gente que enlouquece, e eles não sabem disso, coitado. Então, consequência desse alto... exatamente. Ele vai Consequência ficar desse com um volume zumbido exagerado. horroroso dentro da cabeça dele pro resto da vida. Como é que a gente vai ter que fabricar um aparelho que antigamente, há pouco tempo atrás, tinha aparelhos que você fazia, botava um som no outro ouvido dele, se ele tem um zumbido só em um ou mesmo nos dois. Ia mudando o som e ele dizia, não, é esse parecido com esse, mais alto, mais baixo, tal. Aí fabricava-se um aparelho com o mesmo som que ele escuta dentro da cabeça dele, e botava aqui, porque ele escutando um som de fora vai mascarar, para ele não ficar louco. Sim. E ele vai ficar ouvindo aquela zoada. Um aparelho caro pra caramba, é um dos caminhos que tem. Você veja a gravidade do problema. Sem dúvida, é um dos problemas que a gente enfrenta com a medicina de tráfego. Eu acho que tem várias questões, né? Porque a gente aborda, essa é mais uma que a gente pode começar a discutir lá na associação. É necessário. Precisamos, né, discutir com certeza, porque tem todas essas questões, né, em termos financeiros e em termos de perdas e também da atenção, né? A área de atuação de vocês é bem próxima. A senhora, doutora Rita Moura, é oftalmologista, doutor Perbois, otorrinolaringologista. Estamos em pleno verão. Existem cuidados especiais que se possa Com orientar? certeza. Principalmente ficar atento à umidade relativa do ar. As rádios falam, a televisão fala diariamente e tudo. Então, nos dias quando São Paulo, principalmente, ele tem um problema a mais. Junho, julho e agosto, principalmente, o índice de poluição é muito alto. É limiar de calamidade pública. É que as autoridades não publicam para não apavorar, para não gerar muito. Mas nós estamos no limiar do que aconteceu em Londres em 1950, se não me engano. A noite de santo, não sei o que eu não lembro o nome do santo. Mas teve uma calamidade de noite que morreram 5.000 pessoas atropeladas, caindo no rio, apavoradas, sufocadas, porque o fog baixou, aquela poluição baixou. O Brasil é mais privilegiado em ventilação, mas 10 anos depois, em 73, se eu não me engano, teve um fog desse aqui no ABC. Teve um na Praça da Sé. Eu vivi na Praça da Sé, uma situação semelhante a essa, onde a gente não conseguia respirar na Praça da Sé. Estava na Praça da Sé e era poeira pura. Essa noite que teve aqui no ABC, lotou os hospitais em meia hora. Mas aí deu um vento e tirou o fog, aquela poeira de cima, e aí melhorou. Tiraram algumas fábricas de lá, foram para o interior, deram facilidades de terreno e tudo, porque ficaram apavorados, que poderiam morrer muito mais do que 5.000 pessoas. Londres, comparado com o ABC aqui, com as fábricas que tem, ainda é fichinha. Então eu acho que é muito sério isso. No caso da oftalmologia, existem cuidados especiais, doutora Rita? A lubrificação, né? Uma das queixas mais frequentes que eu tenho no consultório nessa época, né, é o ar-condicionado, né, que vai ressecando os olhos. Hoje todo mundo tem um celular, um computador e acaba esquecendo de piscar, pisca menos enquanto está usando esses aparelhos.
Então tem que lubrificar, até para limpar o olho com lubrificantes, né? A gente vê que tem um uso meio indiscriminado de vasoconstritor, que são aqueles que deixam o olho branquinho, não são muito indicados para uso contínuo, assim como para otorrino também. O senhor sabe que eu estou falando, que não é indicado usar muito vasoconstritor. Mas sim há vários lubrificantes, tem de vários tipos, nomes no mercado, e cada um adequado, procurar um oftalmologista para ver qual que é o mais indicado para cada caso. Até no carro, né? Que a gente fica com o vidro fechado, com ar-condicionado, ou também quem não tem ar-condicionado fica na poluição, exposto diretamente, então é uma queixa muito frequente. A gente aqui no estúdio convive com ar-condicionado constante, mas não é pela gente, é por esses equipamentos que vocês estão vendo aí. Ah, sim. Os cuidados com eles são maiores do que conosco. Uhum. Agora, a senhora fez referência ao esquece de piscar? É. Como esquece de piscar? Quando a gente está prestando atenção tanto numa leitura, qualquer outra coisa, é comprovado que a gente pisca menos, que a gente mantém o olho mais aberto e pisca menos. E quando a tela do computador, por exemplo, que fica mais aqui na frente, mais em cima, a gente mantém o olho mais aberto do que olhando para um papel assim. Então a gente abre a fenda do olho, expõe mais o olho e resseca mais. E você pisca menos. E a gente pisca para lubrificar. Sim. O objetivo do piscar é lubrificar. Limpador de para-brisa e... Exatamente. E quando a senhora fala desses produtos que existem apenas para lubrificar os olhos, né? Existe uma idade específica que se comece a usar isso? Aqui em São Paulo... Criança pode? Criança pode, dependendo da queixa, sim, pode sim. Mas tem os indicados, né, os que não têm conservantes, aí tem algumas restrições. É difícil uma criança muito pequena ter esse tipo de queixa, né? Mas hoje, com o computador e os telefones celulares, eles ficam mais com os olhos vermelhos, né? A mãe traz porque a criança está com queixa de olho vermelho e irritado, e muitas vezes é por excesso de uso desses aparelhos. Mas no meu caso específico, que já sou uma criança mais crescida... Pode usar. Eu queria... Só um detalhe, porque eu acho muito interessante isso daí. As pessoas não sabem como fazer, como proceder, aí busca orientação onde está mais fácil, que é no balcão, né? Vai lá e faz a automedicação. Essa parte que eu gostaria que a senhora esclarecesse, porque é insistente este assunto, né, sobre a necessidade da lubrificação, principalmente em crianças mais crescidas como eu, mas não existe uma orientação específica. Não, muitas vezes o balconista, né, não é nem o farmacêutico, ele receita o que lhe convém, o que é indicado por outras pessoas. Então, não é, o ideal realmente é procurar um oftalmologista que vai ver se esse caso realmente é de olho mais ressecado, falta de lubrificação ou outro problema, né? Evitar a automedicação, que Sempre. não é comum no Brasil. Eu queria voltar um pouquinho para o assunto da medicina de tráfego. Posso falar um pouquinho? Voltando, inclusive, falando do som, né? Uma das maiores vítimas, a maior quantidade de vítimas que a gente tem são os pedestres e os motociclistas. E hoje a gente vê na rua as pessoas andando sem prestar atenção, porque estão com aquele fone de ouvido, ouvindo músicas, falando ao celular, com a atenção desviada para outro foco, e elas acabam atravessando a rua sem olhar. Eu já vi vários casos de pessoas quase sendo atropeladas por conta disso. E a gente também, hoje, tem o grande problema do desvio da atenção do motorista com o uso do aparelho celular, que apesar de ser proibido, né, então a gente pega duas pessoas numa situação de risco, que é um cruzamento, uma esquina, um semáforo, que é o motorista, e o pedestre ou o motociclista, e eles estão distraídos com outras coisas. Tem a lei para o motorista que ele não pode usar, mas para o pedestre não tem. Então, ele vai na faixa de segurança, que é um direito dele, que ele tem a prioridade, só que ele esquece de pensar que talvez aquele motorista não vá prestar atenção, pode estar distraído. Então, ele se coloca numa situação de risco
que também que a maior vítima vai ser ele, né? E sem prestar atenção. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que esses aparelhos também, as pessoas que estão na rua andando a pé devem se preocupar também com a atenção no trânsito. Aqui nas imediações do Parque Ibirapuera, a senhora deve acrescentar aqueles que andam de bicicleta, não sei como é que eles conseguem falar ao celular quando andam de bicicleta. E na moto. Quase agora um rapaz me atropela com a bicicleta, contramão, falando ao celular. Eu quero descobrir como é que ele conseguia falar ao celular. Na contramão, falando ao celular de bicicleta. Fala mesmo. Ele, não fui eu que quase atropelei, ele quase me atropelou. E ainda saiu me xingando. E essas coisas que são situações comuns do nosso trânsito hoje em dia. E se acontece alguma coisa, o senhor que é o culpado. Lamentavelmente, quem é o culpado nessa situação, né? Quem está com uma arma maior que é o carro. Exatamente. Doutor Perbois, doutora Rita Moura. Doutor Perbois, ronco, o senhor que é otorrinolaringologista. Eu, por exemplo, não ronco, eu nunca ouvi. Eu duvido que você não ronque. Eu nunca ouvi. Nunca dormi com você, mas que você ronca alguma hora, eu não tenho nem dúvida. Eu queria só, assim, chamar a atenção para o ronco, que é uma coisa bastante importante. Não era muito importante no passado, porque a vida média era baixa. Se uma pessoa completar 50 anos, era uma raridade. Sim. Hoje, o nível está muito alto. Quem nascer hoje está com a expectativa de viver entre 120 e 150 anos, o bebê de hoje. Sim. Então o ronco é normal na nossa raça. Nossa raça não. Gato ronca, cachorro ronca, jumento ronca. Todo animalzinho que tem músculos por aqui vai roncar. O que é o ronco? É o ar passando imprensado em 2 lugares que vibram. Isso é um ronco. Tem gente que ronca usando mais o lado, tem mais aqui a base da língua. Então não se apavorem. Um primeiro conselho que uma ginecologista nos deu lá dentro da USP, deveriam adotar o costume europeu de alguns países, que o casal não precisa dormir junto a noite toda, que ele quando se amam e se beijam, aí um sai e vai dormir no quarto seguinte, porque acha que repousa melhor, e é verdade. Mas nós aqui, o casal, acostumado a dormir juntinho, e se um deles ronca, o outro, coitado, paga o pato também. E fica, às vezes, gerando um mal-estar entre os dois, coisa que não deveria. Ninguém ronca porque quer. Então, mas às vezes a mulher, principalmente, que briga mais um pouquinho, né? Ela dá coice com o braço, com a perna, para ele rodar para o outro lado, para parar de roncar. Ele acorda um pouquinho, para, mas depois volta e assim vai. Então, o ronco em si faz parte das espécies animais que tem musculatura aqui. E ele não é prejudicial. Aqui é o pescoço. É a garganta aqui. Sim, tá? sim. Do lábio até aqui vai. Perfeito. O ronco pode estar em qualquer lugar. Então, assim, o roncar por si só não prejudica o coitado que está roncando, prejudica o coitado que está do lado, mais do que a ele. Agora, se isso fica muito pesado e você não passa o ar, engasga e começa, chama-se, aí já tem as apneias, que é uma parada, aí sim, já começa a interferir na oxigenação, numa série de coisas. Então, além dos prejuízos sociais do casal, você agora tem um prejuízo próprio e você vai encurtar a sua vida porque você é um faminto de oxigênio. Você é um desnutrido de oxigênio durante a noite. O dia você ainda se vira bem. Esse indivíduo aí merece uma atenção especial. Essa apneia, desculpa, doutora Rita, essa apneia interfere na circulação, na irrigação do sangue para o cérebro? Tudo. O principal alimento é oxigênio. Sim, Nessa hora sim. você está com pobreza dele, então você vai pagar o pato em tudo. Todo o organismo vai sofrer. Órgãos mais do que outros. Coração, a bomba, Sim. cérebro, tudo bem. Então é prejudicial, aí precisa de uma medida. E é causa causa muito acidente a apneia de sono, porque as pessoas não dormem direito à noite, Exato. começam a sofrer todos esses problemas que o doutor está citando, e o risco se for motorista profissional, ou mesmo motorista Operador não de profissional, máquinas. operador de máquinas, eles morrem. Eles podem morrer porque dormem durante a direção, eles não têm controle, né? Porque não dormiu a noite inteira, está com fadiga crônica, fora a hipertensão, todos os outros problemas, então acaba morrendo por problema do ronco, né? Exato. Da apneia de sono, e tem tratamento.
Porque não Muitos. tem o descanso Não necessário tem, ele durante a cochila noite. no volante, ele cochila operando uma máquina. Ele é um faminto de oxigênio, de sono, de tudo. É um mal dormido, coitado. Isso Então é tem grave. Se ele problemas. for um apneico grave, é uma qualidade de vida horrorosa. E E como é que risco alto. e como é que faz para Os superar diagnósticos isso? são fáceis hoje, porque tem... O diagnóstico É fácil. é fácil. A mulher já, a companheira já está, ó, meu marido está roncando demais. Ele próprio já diz, então o diagnóstico que ele tem já é fácil. Não é como eu que nega. Nega e esconde. Então vai para o exame, a consulta, vê, examina, vê a úvula, palato, as coisinhas que mexem, que vibram lá Sim. dentro, né? Aquela coisa que vibra. Aí então os exames, a polissonografia, por exemplo, dá o diagnóstico bem correto. Esse cara aqui está muito prejudicado. Tem que fazer isso, isso ou aquilo. Tem vários recursos hoje. O CPAP, que é uma das grandes coisas, é um aparelhinho que ele bota uma máscarazinha aqui e a maquinazinha fica debaixo da cama, escondidinha, vem uma mangueirinha e bota o ar para dentro dele com a mesma força que ele puxaria esse ar. Que aqui é uma bomba que você põe assim, eu chupo o ar para dentro de mim, que nem fosse uma bomba assim que você faz com um pistão. E aí então esse aparelho lhe dá com a mesma força porque você puxaria. E 90 e poucos % dos casos ajuda muito essa pessoa. A vida dele, a saúde dele e o do coitado que está do lado também, né? Eu vi relatos de pessoas que dormiram dirigindo motocicleta num congresso agora de Isso. medicina de tráfego. Um dos médicos que estava lá na plateia, numa aula sobre sono, falou que ele dormiu dirigindo motocicleta. Exato. Doutora Rita Moura, podemos colocar a violência no trânsito, as mortes, a consequência da violência no trânsito, acima de doenças cardíacas e câncer? Sim. A violência Isso é no Brasil ou é fora, né? né? No Brasil. É mais em países subdesenvolvidos, né? Ou em Brasil tá no desenvolvimento. E são mais comuns, mais frequentes as mortes e o número de acidentes. Uma das coisas, até falando desse assunto, falando em grau de desenvolvimento de um país, a Suécia tem um projeto que chama Visão Zero. Eles chegaram a um ponto de querer zerar o número de acidentes, de mortes de acidentes de tráfego no país. Hoje a gente tem esse número de 50 mil, lógico, não vamos comparar o tamanho dos países, nada disso, mas eles conseguiram chegar a um número menor do que 300 mortes em um ano. Aí toda a comunidade europeia entrou com esse projeto parecido, lógico, cada país com as suas limitações e especificações, e existe um projeto hoje que é a Década Mundial da Redução de Acidentes do Tráfego no mundo. Então, são mais de 180 países, inclusive o Brasil, todos empenhados na redução do acidente de trânsito e tendo como modelo, né, um projeto desse Visão Zero para tentar diminuir. Lógico que nós estamos longe disso, infelizmente, mas qualquer passo, né, pequeno nessa direção, já qualquer coisa que reduza o acidente de trânsito, a gente hoje tem a lei do álcool e direção, que é uma lei muito importante, que o pessoal chama de lei seca, e a gente lá na Abramet fala que é a lei que salva vidas. Eu acho esse termo, inclusive, muito incorreto. Ninguém é proibido de beber, mas todo mundo é proibido de beber e dirigir. Então não é uma lei seca. Né? Não é eu acho que é muita confusão nesse termo e deve se esclarecer melhor as pessoas. Não pode beber, as pessoas podem, não pode beber e dirigir. Sim. Esse é o detalhe específico. Faz uma campanha assim que todo mundo fica alvoroçado com o termo de lei seca, mas não é isso. A primeira vez que eu vi comentários sobre isso, eu achei assim, me espantei um pouco. Hoje eu professo. Na minha casa, por exemplo, todo amigo que entrar, que eu pergunto, você veio dirigindo? Veio. Então aqui você não bebe. Eu também sou responsável pelos meus amigos. Então lá em casa é proibido qualquer pessoa beber se estiver dirigindo. Eu, na minha casa, não bebo. Os alunos sabem disso, a gente tem aula lá 2 vezes por semana, em casa, com vinho, com tudo, mas peço a todo mundo que venha de táxi. No Japão, a legislação, inclusive, pune quando há um acidente com um motorista que ingeriu álcool. Se o passageiro também for habilitado, ele também será punido. O passageiro, porque ele é responsável. Como o senhor recolhe a chave, o carona é responsável. A legislação no Japão inclui, se habilitado, o carona também.
ele deveria ter a responsabilidade de não permitir que a pessoa dirigisse naquela situação. E o carona também está se colocando numa posição de risco de estar num carro sendo dirigido com alguém que bebeu, né? E hoje é tão fácil a gente pegar um táxi aqui em São Paulo, em qualquer cidade com aplicativo, né? A gente tem outras opções. O transporte público eu acho que ainda deixa um pouco a desejar, mas só de ter um táxi já ajuda bastante, é muito mais fácil, né? Onde a bebida alcoólica incide nessas causas de acidentes que nós temos, que causam tantas vítimas? A senhora falou em 50 mil, os números dizem 30 mil, oscilam, eu nunca acredito nesses números. Não, os números, as últimas estatísticas estão aqui, é por volta de 45 a 48 mil mortes. Eu falei 50 mil para arredondar, mas é 45 a 48 mil com todos os números aqui no Brasil. Não Aqui é mais que isso. 30 mil já está desatualizado. Tá né? sim. Esses números no Brasil eu acho que são complicadíssimos, né? Então eu gosto sempre de destacar. Então quando a senhora fala 50 mil, está mais próximo da realidade, lamentavelmente. Infelizmente. Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, conosco mais uma vez no Gente que Fala. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, tudo bom? Doutor Letísio, aproveitando a presença aqui do doutor Perbois, que é otorrinolaringologista, e a doutora Rita Moura, que é oftalmo, eu gostaria que a senhora abordasse blefaroplastia. Pronunciei corretamente, é isso mesmo? Blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, né? E realmente a blefaroplastia é muito utilizada, né? Ela pode ser utilizada desde um paciente mais jovem um pouco até o paciente de mais idade que necessita o blefarocalágio, que a gente chama, né? Que é o excesso de pele nas pálpebras e que a gente também pode tratar bolsas gordurosas, uma série de coisas. Veja, agora a blefaroplastia aparentemente parece uma cirurgia simples, que você vai só fazer a remoção de um pequeno fragmento de pele, tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior. Mas não é muito bem assim, Zancopé. Então, nós estudamos muito blefaroplastia e a gente dá aula em congresso de cirurgia plástica sobre o assunto. E você tem que sempre pensar o seguinte, que, por exemplo, tem um cirurgião americano, Goldberg, que ele fala uma frase muito bem colocada, que ele fala que a região da face menos desculpável cirurgicamente é a pálpebra inferior. Então, isso procede muito, porque uma retirada inadvertida de pele na pálpebra inferior, você pode ter uma coisa que chama escleral show ou ectrópio, que o olho fica levemente arredondado, a pálpebra inferior desce e pode até expor um pouco a mucosa da pálpebra inferior. Então, sabe, é um procedimento que deve ser feito, muito realizado, uma cirurgia relativamente simples, porém ela exige alguns cuidados. Não retirar muita pele da pálpebra superior, não retirar muita pele da pálpebra inferior, entende? Para que você não tenha problemas, como você tem um oftalmologista aí, problemas funcionais, porque a gente não pode pensar só do ponto de vista estético numa pálpebra. Você tem que pensar principalmente do ponto de vista funcional, porque você não pode interferir no fluxo da lágrima, que ela vem do canto externo superior para o canto interno da pálpebra. Então esse fluxo não pode ser interrompido. Mas, sabe, é uma cirurgia muito realizada e deve ser feito, principalmente em pessoas que têm ou olhar entristecido ou bolsas palpebrais, porque a expressão realmente de uma face está no olhar. E é difícil, não deve ser mudado esse olhar. A mudança do olhar. Então, eu sempre tento falar para os colegas, e não que a gente seja melhor ou pior, mas tentem operar a região órbito-palpebral e não simplesmente uma pelinha da pálpebra, que pode mudar a expressão, pode mudar a fisiologia da pálpebra. Então, deve ser tomar cuidado, mas é uma cirurgia muito realizada, sim. Mais uma vez com Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Gente que Fala retornará em instantes.
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou Lícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo a Ana Karina Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da manhã. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, doutora Rita Moura, que é oftalmologista, diretora da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, também o doutor Perboá Lacerda Sampaio, que é otorrinolaringologista. O senhor é professor, velejador, poeta. O que é a felicidade que o senhor... Um estado de espírito, senhor algo coloca? alcançável e Eu aprendível. tenho o livro aqui, Felicidade e Medicamento Controlado para a Alma. Exato. As pessoas infelizes são pouco produtivas, são problemáticas, adoecem mais rápido, vão presas, lotam presídios e hospitais. Quem é feliz não adoece, não. Achei maravilhoso. O Ministério da Sabedoria adverte o uso desse medicamento pode trazer seu bem-estar e causar dependência. Todo mundo devia ser dependente de felicidade. Dependente da felicidade, leveza. Mas o senhor tem poesias também, poemas? O senhor tem livros eu de leio poesia todos os dias. É uma terapia espetacular. Mas tem livros publicados? Os poemas tem, a Sobramos aqui, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, tem um livro anual e a gente, cada membro, bota seus poemas lá e é distribuído para os médicos. Acho que não é vendido esse livro. Eu abri aleatoriamente o livro Felicidade, Crenças e Crendices Brigando com Deus, ter ou não ter. É a grande briga nossa, a compreensão de Deus, a sua relação com a religião que você pratica, é uma briga longa que a humanidade tem. Então a gente deve educar os nossos filhos já em caminhos bons e para ter uma visão que Cristo, para mim, foi a grande marca, quer dizer, a grande divisão, o amar ao próximo como a ti mesmo é um marco na nossa espécie.
Se todos nós cuidássemos do nosso irmão, dos outros, como gostaria de ser cuidado, não tinha crise nenhuma em lugar nenhum, acabou. Mas nós estamos longe, viu? O ser humano ainda é ruinzinho. Você acha que tem jeito? Tem, evoluiu. Se você comparar 5.000 anos para cá, 6.000 anos para cá, a evolução foi muito grande. Se matava como se mata galinha, se mata... A vida não tinha A valor. vida não tinha muito valor e hoje em dia, óbvio que deve ter algum cantinho ali no globo terrestre que possa estar ainda primitivo, mas o geral melhorou muito. Felicidade, medicamento controlado para a alma, uso contínuo, do Dr. Perboa Lacerda Sampaio. Onde eu encontro esse livro? Não encontra. Não? Então vou ficar com esse. Vai ficar o jeito. A gente está fazendo um esforço para mudar para as escolas públicas, bibliotecas de carentes. Sim. Como eu sou aluno de escola pública, eu tenho uma dívida grande com esse povo. Aí a gente vai mandar para eles. O senhor fez referência a isso recentemente aqui no Gente que Fala. O senhor se sente devedor? Muito, muito. Minha educação toda foi paga pelo povo que paga imposto. Eu só tive 1 ano em colégio particular. Eu sou aluno de colégio público, até a USP, até o pós-graduação, desde o 2º ano primário. A minha dívida com o país é imensa, eu jamais pagarei. Então tem que ajudar. Seria muito bom se as pessoas pensassem como o Pensam, senhor tem muita pensa. gente pensando assim. Poucas pessoas. Lamentavelmente. Lamentavelmente, sim. A doutora Rita Moura é diretora da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. Doutora Rita, quando a senhora vê pessoas nas ruas, né, de carro, hoje colocar o cinto de segurança, o motorista e o passageiro é automático. As pessoas sentem. Mas e o banco de trás? Não houve ainda uma conscientização? Olha, tem aumentado o uso do cinto de segurança no banco de trás, até por causa das multas, né? Infelizmente, tem que pesar no bolso para que as pessoas comecem a se cuidar. Eu ando muito de táxi em São Paulo e vejo que é muito raro o motorista do táxi pedir para o passageiro de trás usar o cinto. Vejo com amigos, infelizmente eu tenho várias amigas que têm filhos adolescentes ou jovens na faixa dos 20 anos que pegam estrada já. Vários casos de acidentes fatais com jovens que estavam viajando sem cinto no banco de trás. Recentemente, agora teve uma em Barueri essa semana, se não me engano, que morreram adolescentes e jovens. Então, não tem essa consciência. E eu converso com essas filhas das minhas amigas, a gente, lá na Abramet, a gente tenta imaginar qual que é o melhor meio de comunicação, como que a gente vai conversar com esse jovem para mostrar a importância antes dele sofrer o acidente. Porque todos que se envolveram em acidentes ou tiveram amigos que perderam amigos em acidentes nessa situação, eles já são mais conscientes. Mas eles tiveram que ter Lição cara, hein? É uma lição muito cara. E então, hoje, infelizmente, tem que ter uma multa, tem que ter fiscalização para que a pessoa pense nisso. Falando em cinto de segurança também, eu vou emendar isso, que eu achei super importante. A pessoa de 50 quilos, a uma velocidade de 50 km por hora, ela tem o peso de um elefante no passageiro da frente. Então, ela vai matar o passageiro da frente também, se ela está solta. Eu recentemente fiz uma viagem interestadual de ônibus, que era uma viagem de 4 horas. Eu optei por não ir sozinha na estrada. Eu falei, vou pegar um ônibus daqui de São Paulo para Poços de Caldas, que é mais tranquilo, mais seguro. Vários bancos com cinto de segurança quebrados, que não funcionavam. Muitas crianças nos colos dos pais, sem assento definido, então ficavam soltas. O motorista da ida ele ainda pediu para que as pessoas colocassem. O motorista da volta não pediu que as pessoas colocassem o cinto de segurança. Então, não tem essa cultura. E eu olhei ao redor, assim, poucas pessoas com cinto. Aí eu fico pensando, gente, tem um monte de elefantes atrás de mim aqui nesse ônibus. A senhora deve ter sido uma das poucas que colocou o cinto no momento em que sentou no ônibus. Sim, troquei de cadeira porque um dos lugares que eu estava, o cinto não estava funcionando. A passageira do meu lado estava sem cinto porque ela tentou colocar e não conseguiu. Criança solta no colo. Essa lei é interessante quando a senhora falou. Essa lei é de autoria do Murilo Antunes Alves, jornalista. Trabalhamos um bom tempo juntos.
Ele, quando vereador, ele apresentou a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança aqui na cidade de São Paulo. E ele me falou, Zancopé, vou pegar pelo bolso, vai ter multa. Hoje é nacional, é uma lei nacional, se modificou aqui de São Paulo, já ampliou, é uma lei nacional. Então, pelo bolso pegou muita gente, não é? Mas a conscientização, quando o senhor fala de nas estradas, quando você viaja e tem alguém no banco de trás, em todos os postos de polícia rodoviária eles param para certificar se o passageiro de trás está com cinto de segurança. Mas essa conscientização eu ainda acho difícil no Brasil. Tem alguma campanha, alguma coisa que se faça para essa conscientização, doutora? Deixa eu fazer só uma pergunta. Me foi informado no pronto-socorro do Hospital das Clínicas que quando implantaram a lei seca, no fim de semana que implantaram, fizeram uma campanha e tal, etc., caiu 94% das cirurgias nos plantões. É verdade esse dado? É verdade. Grande parte dos leitos de enfermarias de ortopedia, de UTI, tudo isso, a grande parte ocupada por vítimas de acidentes de tráfego. Reduz tudo. Se você reduz o acidente, reduz todo o resto, toda a outra rede de sequelados, de mortos, tudo. Satisfeito? Nossa, graças a Deus. Isso aconteceu também com o cinto de segurança. Aqui é tão anterior que não se falava em estatísticas, mas o Murilo chamava atenção para esse reflexo aqui na cidade de São Paulo. Nos postos de emergência, né, nos pronto-socorros e postos de emergência nas noites no final de semana. Chamava atenção e ele não conseguiu divulgar isso, lamentavelmente. A senhora quer acrescentar? Não, acho que... Mas e ônibus? Ônibus em São Paulo... Ônibus interurbano, circular, não sei te dizer, mas não é obrigatório. Eu sei que é permitido, uma das coisas que eu acho até que tinha que ter uma legislação melhor sobre isso, tem aqueles ônibus intermunicipais, que são aqueles pinga-pinga que vão pegam estrada. Sim. E que é permitido o passageiro viajar em pé, sem segurança nenhuma. E a permissão para se viajar em pé até trechos de 75 quilômetros. Imagina uma pessoa que pode, viajando em pé, 75 quilômetros no meio de um monte de gente. E, geralmente, os ônibus, eles entram eu já vi, eu pego muito a Fernão Dias, né? Eu vejo que os ônibus vão na mesma velocidade de todos os outros carros. Não tem uma restrição da velocidade específica para aquele tipo de veículo com muitas pessoas em pé. Também é um risco enorme, enorme. Doutor Perbois, doutora Rita, o doutor Perbois, com essa insistência dele, que eu lamento tenha progredido muito pouco, eu espero que a senhora pegue essa bandeira do som excessivo sem dentro dúvida. dos carros. Mais uma, né? Não, e vejo aí cinto de segurança, parece que nós atingimos, né, a excelência, mas não é isso que acontece. Eu fico muito, muito triste porque a gente incentiva, a gente fala, o rádio incentiva sempre, agora através da internet, mas é muito pouco. Não tem essa cultura de segurança, né? Hoje, uma das coisas que até o projeto da Suécia fala muito é da qualidade da frota. Eu fui comprar um carro quando meu filho nasceu e fui procurar informações, eu sabia que tinha que ter ABS, tinha que ter airbag, e fui me informar se no banco de trás tinha cinto de 3 pontas no assento do meio, que é o assento mais seguro para se colocar a cadeirinha. Perguntei para o vendedor se aquele modelo específico que eu estava procurando tinha. Ele não sabia. Ele não sabia. Todo mundo sabe se o carro tem um lugar para pôr o pendrive, se tem GPS, se tem a tela do DVD, mas ninguém sabe quando vai comprar, ninguém se preocupa com a segurança. O que o carro oferece de segurança? A senhora comprou a cadeirinha também? Lógico. Do bebê? Ele saiu da maternidade já na cadeirinha. Antes da lei da cadeirinha. É outro item que nós não temos. Temos hoje a observação, o cumprimento dessa exigência? Olha, sim, eu acho que melhorou bastante, reduziu bastante o número de... A gente vê bastante quando tem acidentes de carro, né, que só a criança se salva porque está usando a cadeirinha ou sofre menos com o impacto. Quando começou a lei da cadeirinha, muita gente não
fixava a cadeirinha no carro, que piora, né? Porque a criança fica mais elevada e pode ser lançada mais para frente. Mas hoje eu acho que aumentou bastante. Tem essa grande polêmica, né, das vans escolares, que ainda não, que foi adiado isso da obrigatoriedade da cadeirinha por um tempo, que eu acho que é questão de mais para frente, acho que até pela adequação da frota também, né, porque nós temos uma frota antiga que não tem como colocar a cadeirinha, mas tem que mudar isso. Como é que não vai transportar a criança fora, vai transportar a criança fora da cadeirinha num transporte escolar, né? Tem essa A educação desde o começo. E tem cuidados especiais para o carnaval agora, doutor Perbois? Ah, tem, porque o carnaval você se solta, né? Então é o esbórnio, as festas antigas de Roma, da Grécia e tal. Na hora do carnaval você já pode fazer tudo, e a bebedeira com o alcoólico, as brigas, as coisas, tudo isso tem. Mas, é uma festa belíssima. O Brasil tem o turismo que nós temos nessa época, é lindo. Uma escola de samba é um desfile belíssimo, né? Que o Brasil, isso é uma coisa como turista. Quem como pega turista. aqueles blocos e aqueles maracatus Agora, lá em Recife. é o esbórnio, é um perigo lá danado, se beber demais. É uma loucura. Mas o ser humano também precisa extravasar um pouco. Sim. Não ser tão- só não pode dirigir. Só não pode dirigir. Depois. Vou voltar à lei seca e à direção. O doutor Perbois fez uma referência muito interessante e valiosa para o nosso assunto. A lei seca, né, chamá-la assim, e a direção. Nós temos uma redução de acidentes, temos cumprimento de lei, temos a lei sendo efetivamente aplicada, exercida. Como é que a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego acompanha isso? A gente vê que nas cidades em que ocorrem blitz com frequência, Rio de Janeiro, tem algumas cidades do Nordeste, São Paulo também a gente tem as blitz, as pessoas vão se conscientizando, ficam com medo da blitz e acabam tomando as atitudes necessárias, que é não beber e dirigir depois. Quando eu saio com as minhas amigas, a gente vai jantar, tudo, eu falo assim, olha, vai de táxi, né? Quando é minha festa de aniversário, eu falo, gente, por favor, vão de táxi. Então, eu acabo insistindo também para que as pessoas que vão tomar uma cerveja, um vinho, que elas, quando elas vão comigo, elas ficam com medo de mim. Como o doutor Perbois faz com os alunos dele? Exatamente. Na minha casa, quem estiver dirigindo não bebe. Eu também sou responsável pelos meus amigos. Sou amigo ou não sou? Então, eu tenho que cuidar. Mas é com rigor assim, doutor? Sim. Certo? Eles não, se algum deles mentir para mim e vier dirigindo e disser que não está, eu souber depois, eu alijo ele do grupo, porque eu não gosto de gente que mente. Então, eles sabem que não podem mentir. Então, eu digo, gente, vai de táxi, é a mesma coisa que eu peço, que vamos tomar vinho hoje. Então, enche a cara de vinho, não tem problema. O motorista estando bom do táxi leva você. Mas beber, não. Os senhores são da área da saúde. Essa atitude é correta, é normal, deveria ser praticada por todos, né? Consegue-se? Eu acho que se a gente fizer um trabalho de formiguinha, junto com campanhas do governo, né, conscientização, fiscalização, que eu acho que falta mais blitz. Uma das coisas que acontece, infelizmente ainda, é que quando alguém sabe que tem uma blitz, divulga nas redes sociais para que as pessoas... Havia um aplicativo aí que um orientava as absurdo, pessoas. né? Isso é uma maneira que você está Ajudando a pessoa, o o infrator, exatamente. O Devia ser punido O isso. último item que eu gostaria que a senhora abordasse é sobre gestantes dirigindo. Recomendações especiais? Olha, usar o cinto de segurança em qualquer situação, até o final da gravidez, protege mais do que causa danos em casos de acidentes. Eu acho que a gestante tem que usar o cinto de segurança de qualquer maneira. Coloca abaixo da barriga. Existe um período em que ela é aconselhado que ela não dirija mais, é aconselhável que não dirija mais? Olha, no final da gravidez, até por experiência própria, a gente não tem uma mobilidade muito grande, a gente vai ficando um pouco mais lento, os reflexos mais difíceis, fica inchada, então acaba ficando até difícil de dirigir, né? E o idoso? O idoso, hoje Não, a olha gente... pra nós, não.
Pode falar. O idoso não tem uma legislação específica para o idoso, para quando ele parar de dirigir. A gente, quando faz exame médico do idoso, a gente vai reduzindo o tempo de acordo com a nossa análise, né? Se a gente acha que a pessoa está começando a ter uma deficiência, a gente pode fazer... Mais pelo problema de visão do que por outras... Não, por tudo, pelo reflexo, a pessoa não tem força na mão, está com a pressão um pouco alta, a gente conversa com a pessoa, vê se ela está orientada ou não. A gente pode restringir a carta só para a zona urbana, a gente pode restringir a carta só durante o dia. Então, existem restrições que a gente, já está na lei, a gente pode colocar isso na carta do motorista idoso, de acordo com a avaliação que a gente faz desse idoso. Posso só aproveitar e falar uma coisa sobre a residência? A gente tem uma residência médica de medicina de tráfego na Unifesp, com vagas, e está sendo aberto agora um novo edital, vai abrir para as inscrições, que é uma área enorme, que cresce cada vez mais, e lá na Unifesp, é só entrar no site, que está para abrir um edital novo. Qual é o site? O site da Unifesp. Perfeito. Doutor Pebot, deixa eu aproveitar, há instantes eu falei sobre o livro do senhor, Felicidade, Medicamento Controlado para a Alma, mas o senhor tem outras atividades paralelas, o senhor é autor, compositor... Sou mecânico também, eu gosto de mecânica. O CD que o senhor presenteou a doutora Rita, o CD a aquele. música é feito com os Demônios da Garoa. São composições. Quer dizer, mamãe falava isso e eu acreditei. Sim. Então, o Dedé Paraíso, que é do Demônios da Garoa, ele é um compositor muito bom e é nosso parceiro de escola de samba. O senhor é autor, o senhor faz os versos. Faço. Versos para samba? música. Samba é o que me toca mesmo, né? Que o ritmo todo, o povo negro foi, as grandes músicas vieram do povo negro, desde os Estados Unidos, aqui a Bossa Nova, e hoje a Bossa Nova na Europa é quem lota mais coisas, é com a influência brasileira. Então, nós temos essa dívida com o... Mas o senhor é músico, o senhor... Eu toco em casa, caseiramente, violão e piano, dou até aula para os amigos, claro, de graça, não cobro nada, porque a aula é muito pequena, mas sem uma arte, eu acho que a alma humana fica muito seca. Os filhos deviam ter, obrigatoriamente, algum encaminhamento, uma ajuda, um incentivo para a arte, qualquer que seja ela. É a última camada de neurônio que a gente ganhou na evolução, é a arte. Sim. Então ela adoça a alma dessas coisas todas que você vê aí, do trânsito, de tudo. Acho que a arte tem que ter um lugar, os educandos, os educadores que digam, as famílias em si, tem que botar a criança próxima à música. E velejar, doutor? É obrigatório. A melhor estrada do mundo é o Brasil quem tem. Eu não sei como é que não exploram. Todo o nosso litoral é divino e maravilhoso. Deus privilegiou demais o Brasil. Então não precisa asfaltar nem recapear. Tá aí, como é que nós não temos navios toda hora, cargas e tudo, e entrando em cada estado a linha de trem? Que é o que a Europa fez. Nós temos a coisa mais cara do mundo, pneu e asfalto. Isso é uma loucura. Quando o senhor esteve recentemente aqui no Gente que Fala, o senhor saiu, olha, eu vou participar de uma regata, vou velejar. Tem que fazer uma vez por ano. Recife, Fernando de Noronha. Salvador, Recife. Fernando de Noronha nós não fomos esse ano. Que é a segunda regata do Brasil. A primeira é a Norte-Sul, que é uma das maiores do mundo quase. E a Recife, Noronha, a segunda. Sim. Todo ano a gente participa. Esse ano eu não pude ir, mas fiz um pedacinho. O senhor participou várias vezes dessa? Muito, várias vezes. Até a música da regata, nós compomos lá. Tá no CD aí. Eu vou ouvir, obrigada pelo CD. Vou pro mar. Vou pro mar. O senhor fala dessas práticas com uma facilidade. Mas tem que é fácil, bom. Tudo é fácil. Vocês falaram aqui 2 ou 3 vezes o antônimo de fácil, que eu não falo, não pronuncio nem escrevo. O DIFICI. Você pode soletrar, porque o cérebro não pega. Mas quem usa muito essa palavra, o antônimo de fácil, bloqueia. Então eu não tenho bloqueio. Minha mãe me ensinou e meu pai a não bloquear a cabeça. O QI de qualquer pessoa normal permite tudo. Mas eu não tenho jeito para música. Pronto, já disse que não tem. O cérebro obedece. Então, diga sempre que tem jeito para tudo, que tem, e acabou. Você é aleijado, não é cego, é surdo, não, então pronto, é normalzinho, mínimo. Dá para fazer qualquer coisa. Então,
A criança brasileira, principalmente, mas a criança no mundo inteiro, ela é assassinada muito cedo. O pai e a mãe, principalmente a mãe e a professora. Tudo é D-I-F-I-C-I-L, então não faz isso, menino, não põe a mão aí que queima, não cruza a rua. Diga assim, fique na calçada que é mais seguro. Aí não, diz, não vai para a rua que o carro bate. Aí ele escuta 200 não por dia. Ele puxa o freio de mão, ele é um tapado aqui. Não se pode matar essas crianças. Doutor Pode Barbosa. sim, vá com cuidado, com cinto de segurança, mas vá, viva. Há um endereço que se possa comunicar direto com o senhor, doutor Perbois? Eu acho que na internet, se botar meu nome, tem um bocado de coisa. Doutor Mas Perbois Lacerda a clínica Sampaio. facial, onde trabalho, Sim. e se quiser o meu telefone pessoal, mas aí eu não sei nem se eu tenho tempo, porque eu vivo só dentro do centro cirúrgico, eu nem olho para o O celular. livro Felicidade Vai ser só para as escolas só públicas. para as escolas Se públicas. alguma O outra teu pessoa se CD, interessar, o teu CD, só um amigo que mandou fazer 10 mil cópias para dar para os amigos dele, para os clientes dele, que ele vende computadores. Aí ele fez para isso, não foi comercial não. agradeço tua gentileza mais uma vez de ter participado Oh, do nosso eu que- Gente é que uma Fala. honra. Doutora Rita Moura, muito bom tê-la aqui. Tem um endereço onde se possa... Olha, tem o site da Abramet, que a gente divulga todos os números, tem muitas coisas interessantes sobre segurança no trânsito, as palestras, www.abramet.org.br. Grato por ter participado. do Obrigada a nosso Gente que Fala. vocês, obrigada pela oportunidade. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benê e Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da TV Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.